Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Me chamo Aleane, estudo no IFCE Campus Paracuru e hoje eu vou apresentar um seminário da disciplina de microbiologia da professora Valdinéia Soares. Bem, falando um pouco sobre o reino fungi, os fungos, a parte da ciência que estuda os fungos é chamado de micologia, o estudo dos fungos. Mas quem são os fungos, né? Os cogumelos, que são os mais famosos, que a gente mais conhece, que no caso aí tá na quarta figura. Os bolores, o famoso mofo, tá na segunda figura. As leveduras, que é quem faz o fermento para o pão, por exemplo, terceira figura. E as orelhas de pau, que, por exemplo, tem uma árvore morta e de repente nasce um fungo parecido com umas orelhas, chamadas orelhas de pau, que está aí na primeira imagem. Características gerais dos fungos. Existem fungos que vivem no solo, em superfícies em geral. Tem fungos que vivem na água e outros vivem em organismos. Se o organismo está vivo, você tem um fungo crescendo na sua pele ou na sua unha, por exemplo, ele é um fungo parasita. Mas os fungos podem crescer também em troncos, por eles serem decompositores. Eles são eucariontes. Significa que as células dos fungos são eucarióticas, muito semelhante a nós. A nossa tem núcleo, organelas direitinho, diferente das células das bactérias, dos procariontes. Os fungos são heterótrofos. Tem gente que acha que fungo faz fotossíntese. O fungo não faz fotossíntese. E eles são heterotróficos por absorção. O que é que significa? Ele manda uma enzima, ele libera uma enzima, faz uma digestão fora da célula dele e quando a digestão já foi feita, aí ele absorve. Então a gente fala que ele é um heterótrofo por absorção. Eles podem ser sapróbios. Aí entra o que chamamos de decompositores. Pode estar em um pedaço de madeira morto, de uma folha, restos de alimentos no chão. Um ambiente que tiver alimento, umidade, eles vão se dar bem. Nesse caso, eles são sapróbios. Mas se eles estão se alimentando de um organismo vivo, eles são parasitas. E podem também ser pragas agrícolas, destruindo lavouras inteiras. São algumas pragas que são causadas por fungos. Existem fungos unicelulares, que é o caso da levedura, que fazem o fermento, só que a maioria dos fungos são multicelulares, por exemplo, os cogumelos. Falando um pouquinho sobre a parede celular dos fungos, que é formada por quitina, polissacarídeo, muito diferente das plantas que têm a parede celular formada por celulose, ou seja, uma grande diferença. Outra informação importante dos fungos é a forma no qual eles guardam a sua energia. Eles armazenam sua energia em forma de glicogênio, que também é um polissacarídeo, também se diferenciando das plantas, pois as plantas armazenam o seu açúcar, a substância de reserva, na forma de amido e os fungos na forma de glicogênio. Essas características fazem os fungos serem mais próximos dos animais que das plantas. Os fungos também são produtores de esporos, e esses esporos podem ser produzidos sexualmente, quando são produzidos por meiose, ou assexuadamente, quando esses esporos são produzidos por mitose. A meiose que os fungos fazem é a meiose zigótica, ou seja, é o zigoto que sofre a meiose. Os fungos vivem em locais úmidos. Você não vai encontrar o fungo no deserto, porque
eles vão ter projeções, né, que a gente chama, que é chamado de hifas, e que depois vão se transformar nos micélios. E essas hifas se espalham por longas superfícies, distâncias, ou seja, se espalham muito. Faz com que o fungo perca muita água, portanto, eles não conseguiriam sobreviver em locais que não têm umidade. Eu lembro bem que quando estava alguns meses atrás no inverno, em Paracuru, aqui bem chuvoso, algumas partes do meu guarda-roupa mofaram boa parte de algumas roupas, porque não era arejado, era úmido. E eu também lembro que a professora Ileane passou um experimento para a gente fazer em casa com um pedacinho de pão, e a primeira vez que eu fui fazer eu coloquei num lugar arejado, e eu não vi as hifas, né, as partezinhas pretas do mofo tão rapidamente quanto depois eu coloquei perto do banheiro. E tem outros exemplos, por exemplo, nos cantinhos, né, se você mora num lugar úmido, os cantinhos da parede, esses locais vão ter mais mofo, que é os bolores de fungo. E esqueceu aquele pãozinho, ter humildade, vai dar fungo ali. Outro lugar que os fungos se dão muito bem, por exemplo, é nos pés de pessoas que não secam muito bem os pés. Os fungos vivem em lugares, ou seja, os fungos vivem em lugares úmidos. O fungo não precisa de luz, eles são heterotróficos. Por isso que eles conseguem crescer em locais completamente escuros, úmidos. Ou seja, se o local é escuro, é pouco arejado, possivelmente nesse local tem uma umidade elevada. Então é perfeito para os fungos. E outra coisa interessante para finalizar as características gerais dos fungos é que eles podem ser aeróbios, que precisa de oxigênio para sobreviver. Eles podem ser anaeróbios, algumas espécies que não vivem na presença de oxigênio, o oxigênio para eles é ruim. Só que também tem espécies que são anaeróbias facultativas, que significa que elas se dão bem no oxigênio, mas faltou oxigênio, elas vão fazer fermentação, como é o caso das leveduras. As leveduras, no geral, utilizam gás oxigênio, mas sem gás oxigênio, elas fazem fermentação. Fermentação é o processo para fazer os pães, cervejas, vinhos, bebidas, queijos e várias aplicações na indústria de alimentos. Falando agora um pouco sobre a importância dos fungos, são várias, mas eu irei falar as principais. E tem como uma primeira importância alimento. Por exemplo, o cogumelo champignon, né? Que é utilizado em algumas receitas, como estrogonofe. Na produção de pães, bebidas, queijos. Lembrando que o pão é uma levedura que faz a fermentação no pão, né? No caso, essa levedura, na verdade, é anaeróbia, facultativa. Ela se dá bem no gás oxigênio. Faltou o gás oxigênio, ela faz a fermentação. E é isso que acontece no pão. A gente coloca o fermento biológico ali, faz aquela massa redondinha, oval, e ali dentro os fungos ficam sem gás oxigênio e começa a fazer fermentação. Durante a fermentação, liberam dióxido de carbono e faz o pão inchar. Isso é a fermentação. Isso acontece, por exemplo, na fermentação do pão, da pizza. Também em bebidas fermentadas. Porque assim, o fungo, quando a fermentação é alcoólica, esse fungo no final da fermentação libera como resíduo o álcool. E esse álcool é utilizado nesses tipos de bebida. Também na produção de queijos. Aqueles queijos gourmet com gostos especiais. Esses gostos podem ter sido produzidos pelas ações dos fungos. Então, literalmente, eles colocam os fungos na fabricação desses queijos, ou seja, está relacionado com várias produções de alimentos diversos. Antibiótico, pessoal, a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto em 1928 pelo Alexandre Fleming. Penicillium, ele é um fungo que foi isolado
e foi fabricado a penicilina. É um fungo que secreta substâncias que matam as bactérias. Por isso que também tem essa aplicação. Gente, se não fosse os antibióticos fabricados com um fungo para matar as bactérias. Naquela época, anos e anos atrás, pessoas com tuberculose morriam direto, né? Então, hoje, a gente sabe que, graças a Deus e ao cientista Alexandre, não. Como pragas agrícolas, existem verdadeiras pragas agrícolas que são fungos. Esses fungos causam doenças em plantas das plantações e ele passa de folha para folha e vai se alastrando. Também na saúde pública, em muitas doenças como micose no pé, que dá na unha, sapinho, candidíase vaginal, que é uma DST, tem várias doenças causadas por fungos. E também no controle biológico. Um exemplo para utilizar os fungos como controle biológico é um fungo entomopatogênico. Um fungo que é patogênico, que causa doença nas baratas. E aí, um exemplo que eu vi, ele aplicava em uma barata, a barata fica com fungo, no caso, pegava essa barata e jogava em uma colônia cheia de outras baratas. Isso, as outras baratas sem o fungo. E aí vocês imaginam o que acontecia? Pois eu vou dizer. As outras baratas matavam a barata doente, para que o fungo não se perpetuasse, causando a morte de todas as baratas. Os fungos fazem associação com outros seres vivos, por exemplo, os líquens e as micorrizas. Devemos ter muito cuidado, aqui seria outro pontinho que poderia entrar, com os fungos venenosos, como aquele famoso fungo vermelhinho, com as pintinhas brancas. Algumas dessas espécies são venenosas. Muitos fungos são alucinógenos, inclusive algumas drogas, como o chá de cogumelo, é extremamente alucinógeno. Agora eu vou dar ênfase a um fungo filamentoso, que é o Penicillium. O Penicillium é um gênero de fungos filamentoso microscópicos comuns no ambiente. Eles podem ser encontrados no ar, no solo, em plantas, vegetais, e eles são de distribuição cosmopolita. Na natureza, eles cumprem um papel de decompositores de matéria orgânica. Só falando mais ou menos para vocês terem noção, os fungos são considerados seres cosmopolitas, pois estão presentes em qualquer parte do planeta. Bem, falando agora um pouco da taxonomia, gente, desculpa qualquer barulho, tá? A taxonomia do Penicillium é bastante complexa e com muitas discrepâncias entre os taxonomistas. O taxon foi descrito pela primeira vez em 1809 pelo naturalista alemão Johann Heinrich Friedrich Link. Atualmente, o gênero está localizado no reino dos fungos, filo Ascomycota, classe Eurotiomycetes e família Trichocomaceae. O habitat é um gênero, falando um pouco do habitat, é um gênero com um grande número de espécies e a distribuição é cosmopolita, pois estão presentes em qualquer parte do planeta. Eles habitam principalmente o solo, mas eles foram isolados em frutas e uma grande variedade de alimentos para o consumo humano, também água doce, ambientes marinhos e até no ar. O Penicillium
pode desenvolver-se a partir de temperaturas baixas de 5 graus Celsius a temperaturas relativamente quentes de 37 graus Celsius. Estudos revelam que as temperaturas ideais para o seu desenvolvimento estão entre 20 e 25 graus Celsius. Algumas características. Uma das características mais marcantes do gênero Penicillium é sua forma reprodutiva assexuada, com estruturas densas em forma de pincel, de onde vem o nome do taxon, Penicillus. Ele tem o corpo frutífero, eles produzem estruturas em forma de saco que contém ascósporos, e os ascósporos são unicelulares, e os ascósporos têm vida curta. Isso significa que eles quebram e ou se dissolvem muito rapidamente em comparação com os outros grupos taxonômicos. Nutrição. Bem, as espécies do gênero Penicillium são, na maioria das vezes, saproprófilas, oportunistas, isso é, eles são capazes de degradar a matéria orgânica e transformá-la em componentes simples que serão utilizados para o seu desenvolvimento e crescimento. Eles fazem isso graças à síntese de enzimas hidrolíticas como amilases, celulases e chilanases. Falando agora um pouco sobre as funções econômicas do fungo filamentoso. Tem uma grande importância na indústria alimentícia, pessoal. Uma aplicação bastante conhecida desse micro-organismo é na maturação de queijos. Alguns exemplos são os queijos Camembert, que é Penicillium caseicolum, e o Roquefort, Penicillium roquefort. O papel dos fungos na maturação desses queijos é na produção de enzimas, como lipases e proteases, as quais irão atuar sobre as proteínas e as gorduras do queijo, respectivamente, garantindo aromas e sabores diferenciados. Essa maturação também é importante na conservação desses alimentos. O molde que cresce em certos queijos cumpre uma função muito importante de duração, a maturação e o refinamento destes. Embora existam muitas variedades de bolores ou fungos que cresçam na superfície dos queijos, alguns dos mais proeminentes são o Penicillium camembert, que é o fungo responsável pela produção de uma espessa camada branca e pelo fornecimento de certos sabores aos queijos, como o camembert, e o Penicillium roquefort, que foi o que mais me chamou a atenção na pesquisa, né? Que é uma espécie de fungo descrita em 1906, e esse micro-organismo ele é usado na preparação de vários tipos de queijo azuis, como Valdeon, Cabrales e o Roquefort. Por último, e não menos importante, na indústria farmacêutica, né? Como foi falado lá em cima. E é importante notar que o Fleming não descobriu a penicilina, mas o efeito antibacteriano do fungo. Aqui estão as fontes. E para finalizar, é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Mark Zuckerberg. Gente, muito obrigado pela atenção, boas férias e bom descanso.